tanto em qualquer transtorno psiquiátrico, mental, a incidência de casos aumenta se nós temos geneticamente já esse histórico, né? Então, não é algo que ela controle, então ela não pode se culpar por isso, nem se cobrar para parar de sentir, porque muitas pessoas ficam ansiosas porque estão ansiosas. E não querem ficar ansiosas. Aí, mais ansiosas elas ficam, porque quanto mais controle elas querem ter sobre isso, menos sucesso elas têm. E isso deixa mais ansiosa ainda. Que interessante. Então, eu cuido de muitos pacientes com transtorno de ansiedade. Como eu falei, um dos motivos, né, de eu propor esse tema é pela incidência na clínica, né? 100% dos meus pacientes têm ansiedade alta e alguns têm transtorno de ansiedade. E eles falam para mim assim, mas eu quero ficar bom logo. Ansioso. Eu não estou vendo resultado, eu quero logo. Até para ficar bom, eles são ansiosos, né? Mas o transtorno, André, ele tem que trazer prejuízo, né? Ele tem que trazer alguma disfuncionalidade. Agora, se você diagnostica uma pessoa precocemente e começa um tratamento, uma intervenção, o que significa isso? Muito menos desgaste físico e mental, maior índice, né, de satisfação e de bem-estar e relações mais saudáveis, mais produtividade, porque a ansiedade ela afeta várias áreas da nossa vida, né? Ela afeta a nossa cognição, ela afeta a nossa concentração. Quando eu falo cognição, eu estou falando das funções executivas do cérebro, né? Tomada de decisão, fazer escolhas, memória, foco, concentração. Por isso que uma das queixas mais recorrentes dos pacientes com ansiedade alta ou com transtorno é que eles não têm concentração. Sim. Eles têm muita dificuldade. Final, né? Eles não conseguem... Na verdade, eles não conseguem nem se aquietarem para lerem um capítulo de um livro. Geralmente, quem tem transtorno de ansiedade tem dificuldade, se não tiver em tratamento, né, de conseguir se concentrar numa aula de 2 horas ou de 1 hora. Tem alguma correlação? Porque também o que você está falando está me lembrando um pouco do TDA, né? Tem alguma correlação? Tem. O TDAH, né, ele é um transtorno que não vem isolado. Geralmente, né, a porcentagem de pessoas com TDAH e transtorno de ansiedade é muito alto. Geralmente, quem tem TDAH também tem um transtorno de ansiedade, né? E sim, afeta, porque o TDAH, a grande, vamos botar assim, marca, né, que a gente consegue, um sinal, né, é a falta de concentração. Mas nem todo mundo que tem dificuldade de concentração tem TDAH, porque TDAH tem outras especificidades do quadro, certo? Mas uma pessoa com transtorno de ansiedade, ela pode ter queixas recorrentes de falta de memória e falta de atenção. Só que é bom até esclarecer isso, porque muitas pessoas falam assim, a minha memória está horrível. É verdade. Né? Só que será que é a sua memória que está ruim ou é a sua atenção que está ruim, né? Interessante. Porque a atenção, ela precede o armazenamento de dados no nosso cérebro, né? Quer dizer, você não consegue captar o início, não é que a memória está ruim, é que você não conseguiu fazer a busca correta da informação, né? E você, na verdade, você não registrou. Passou tão rápido uma situação, você leu um texto, mas você estava com a cabeça, com dificuldade de prestar atenção. Aí depois você vai falar assim, caraca, minha memória é horrível. Na verdade, a sua concentração está ruim, você não está conseguindo reter a informação, porque para ela ser armazenada, primeiro ela tem que ter sido retida. Se ela não é retida, ela não pode ser armazenada. Então, geralmente, quem tem queixa de memória, claro que há exceções. No meu campo, nada pode ser muito generalizado, porque cada caso é um caso. Mas, geralmente, quem tem dificuldade de memória, se queixas sobre memória, geralmente também vão se queixar de dificuldade de foco e concentração. Está completamente ligado, né? Então, por exemplo,
Quem tem TDAH, uma das características marcantes também é a procrastinação. Uhum. Mas quem tem transtorno de ansiedade também tem esse comportamento frequentemente. Porque, por exemplo, se eu tenho um trabalho para fazer, o trabalho é grande e está me gerando ansiedade. Ansiedade alta tem tudo a ver com comportamentos de esquiva, de fuga. Sim. Então, se aquilo... É que você gera o medo e você já tenta fugir dele, Exatamente. Né? Então, se você está preocupado com o quanto aquele trabalho vai te dar trabalho, o seu comportamento tende a ser de esquiva. Então, você evita aquilo o máximo que você pode. Aí, quando o prazo está no limite, aí que você vai vir à noite e vai entregar o trabalho. Muitos funcionam assim, né? Muitos funcionam assim. No finalzinho do prazo, ele vai lá e resolve. Aí se torna um hábito, que aí é a procrastinação. É como se na cabeça dele é assim que funciona, exatamente. Né? Ele acha que é assim que ele funciona. Você sabe que uma coisa que eu vim mudando na minha vida e você falando isso me lembrou. E para mim funciona muito bem é isso. Eu olho as situações que eu tenho que resolver e eu aprendi a não medir. Eu simplesmente vou lá e faço. É meio até estranho como isso já virou um hábito. Por exemplo, coisas bobas, assim, coisa quando você esquece. Você chegou no carro, lembrou que esqueceu. Uhum. É normal você, vou ter que subir, isso vai acontecer. Uhum. Eu esqueci, eu tenho que ir lá, eu simplesmente volto. E volto com a cabeça mais vazia possível. Uhum. E vou dizer que foi uma virada assim, muito interessante, porque quando você vê, você já está ali de novo na mesma situação. Você não fica esticando o problema, né? É como se você não tivesse noção nem do tempo. Parece que o tempo não aconteceu. Né? E incomoda. E hoje me incomoda quando eu vejo alguém fazendo. E acontece muito. Então você vai ter que fazer isso. Eu falei, nossa, não tinha nem visto que era tanta coisa. Eu simplesmente tenho que fazer. Mas eu tenho que fazer, né? Porque você já tem um modus operandi aí de execução. Né? Verdade. Vou fazer, tem que fazer, vou fazer. O que é ótimo, né? Porque você... claramente vai ter uma produtividade maior. Mas nem todas as pessoas são assim práticas, objetivas, né? Porque, como eu falei, a ansiedade alta, né? Quando a sua ansiedade está muito alta, ela mexe com a química do seu cérebro, né? Ela mexe com os circuitos, a forma como os neurônios passam a informação de um neurônio para outro neurônio. Há mudanças significativas no nosso funcionamento cerebral, não na estrutura do cérebro, mas no funcionamento do cérebro, né?